Bom, acho que são 16 horas, até para a gente respeitar aí o tempo de vocês. Primeiro, eu quero agradecer imensamente aí a participação de todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia West, eu sou diretora executiva do Sindesmate, e junto com a doutora Prisciele, que é a nossa assessora jurídica, nós vamos apresentar para vocês aqui hoje um pouco do que é o sindicato, as convenções coletivas, fazer alguns esclarecimentos, porque a gente tem percebido, assim, várias dúvidas, né, principalmente porque a gente tem fechado convenções, assim, bastante difíceis, que tem demorado para fechar, e tudo isso gera dúvidas, né, e esse é um momento da gente tentar esclarecer com vocês essas dúvidas. Então, na primeira parte da apresentação, eu vou explicar um pouco mais sobre o sindicato. Então, assim, eu peço desculpas até já antecipadamente, porque eu sei que aqui a gente tem pessoas, né, que já estão habituadas a lidar com as questões sindicais, já conhecem bem, e tem outras que ainda não, estão iniciando. Então, eu vou tentar ser o mais clara possível aí, para todo mundo, colocar todo mundo na mesma página, e aí, em seguida, a doutora Prisciele vai tratar mais especificamente das convenções, e ao final a gente vai ter um momento de tirar dúvidas, mas fiquem à vontade também, se durante a minha apresentação surgir alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para perguntar, pode erguer a mãozinha ou mandar no chat, eu verifico com vocês, tá bom? As dúvidas e a gente vai tirando ao longo da apresentação. Então, vamos compartilhar aqui a tela com vocês. Estão vendo aqui, né? Esse é o tema, então, da nossa apresentação de hoje, sindicato e contabilidade, uma parceria essencial para a correta aplicação das normas coletivas. A gente está trazendo aqui a contabilidade, mas serve para todas as empresas, né? Não só, a gente quis focar nas contabilidades, mas é aberta aí a participação a todos que quiserem. Então, para explicar um pouco do sindicato, aqui eu não vou ler, mas a apresentação vai ficar disponível para vocês, depois a Raíssa vai passar uma ficha para vocês assinarem, né, a presença, e todos que participaram vão receber o certificado e vão receber a apresentação. Então, fica aí as informações para depois vocês consultarem se precisar. Mas para que vocês entendam melhor, o sindicato, o Sindesmate é o Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso. Então, a nossa abrangência é estadual, nós somos o único sindicato patronal da saúde. E aí, guardem essa informação, porque é uma informação importante, porque a gente tem apenas um sindicato que representa as empresas e vários sindicatos de trabalhadores. Então, para que vocês entendam depois lá na frente, patronal só tem um, que é o Sindesmate. Nossa sede é em Cuiabá, nós ocupamos 4 salas aqui no edifício Work Tower, né? Nosso espaço físico tem sala de reunião, tem auditório, é um espaço bem amplo. Quem ainda não conhece, fica aí o convite para tomar um café com a gente, se quiser depois, ainda ficou dúvidas, se quiser conversar mais, nosso espaço aqui está aberto, também preenchendo lá a ficha, vai ter os nossos contatos, para vocês agendarem uma visita, caso desejam, né? E o Sindesmate foi constituído para estudo, coordenação, proteção, representação legal da categoria das empresas de saúde, e dentro do sistema sindical, nós somos filiados à FENAES, que também tem sede em Brasília, e à Confederação Nacional de Saúde, como entidade aí máxima da nível superior. A missão do Sindesmate é integrar os estabelecimentos de saúde, atuando como multiplicador de informações, de conhecimento e de relacionamentos, sempre em busca de benefícios a seus associados e em defesa dos interesses coletivos. Então, vejam bem, nossa missão aqui, nós existimos, né, para defender os interesses das empresas de saúde, trazer informação, conhecimento, trocas, né, de relacionamento,
sempre buscando aí a defesa dos interesses coletivos, tá? Então, assim, muitas questões que são importantes para as empresas podem ser trazidas aqui para o sindicato, que a gente vai, junto aos órgãos, buscar soluções. A gente já teve na nossa história do sindicato, que ele está completando aí 40 anos de existência, e dentro dessa história, nós já tivemos vários momentos, né, de atuação coletiva, seja através de ações que a gente entrou em defesa dos estabelecimentos, seja administrativamente, com vigilância sanitária, seja na atuação com operadoras de planos de saúde. Então, o Sindesmat tem, dentro da sua história, uma série de serviços prestados para as empresas de saúde, sempre naquilo que seja, né, de interesse coletivo. Então, são prerrogativas do sindicato representar perante autoridades, como eu disse, celebrar os contratos coletivos de trabalho, que são as convenções coletivas que a gente vai tratar mais à frente, designar representantes da categoria, colaborar com o Estado como órgão técnico e consultivo no estudo de soluções de problemas que se relacionem com a categoria, impor contribuições a todos aqueles que participem da categoria representada, e isso está muito vinculado à lei, tá? Isso que eu estou lendo está no nosso estatuto do sindicato, mas também tem base aí na lei que trata do sindicato, e fundar e manter a agência de colaboração. Então, a diretoria do Sindesmat tem um mandato de 3 anos, o atual mandato se encerra em 2027, nosso presidente é o doutor Altino José de Souza, e aí dentro de toda essa diretoria, vocês vão perceber que nós temos representantes dos vários segmentos da saúde, que a ideia é justamente ter uma diretoria representativa. Então, nós temos representantes de hospitais filantrópicos, de clínicas de imagem, de laboratório de análises clínicas, de hospitais de maternidade, de cardiologia, também hospitais gerais, e estabelecimentos no interior do estado, tanto na região sul do nosso estado, quanto na região norte, também Tangará da Serra. Então, é bem amplo aqui a diretoria do sindicato, ela é bem diversificada, para que cada ente da diretoria possa também trazer as demandas do seu segmento empresarial. E aí, eu vou começar com vocês, trazendo uma questão que para alguns pode ser simples, mas vocês não imaginam a quantidade de dúvidas que a gente recebe aqui a respeito da diferença entre o sindicato patronal e laboral. Então, o Sindesmat é um sindicato patronal, a gente representa apenas as empresas, CNPJ. Então, nossa atuação é sempre olhando, né, para a empresa e aquilo que é importante para a empresa se manter sustentável por muitos anos. Na CCT, como que funciona a participação patronal? Sempre o fluxo aí das convenções coletivas é que os trabalhadores se reúnem em assembleia, montam uma proposta para aquele ano. Então, olha, nós queremos um reajuste de tantos por cento, nós queremos incluir esse benefício, mas esse benefício, enfim. Eles montam a proposta deles, que seria para a convenção daquele ano, e enviam para nós, sindicato patronal. Ao receber a proposta, a gente convoca uma assembleia, e aí é muito importante a participação das empresas, né? Felizmente, a gente sempre tem uma assembleia bastante participativa, né? A gente tem um grupo de empresas, assim, bastante numeroso que participa das nossas assembleias, mas é sempre importante, quanto mais empresas participando, mais a gente consegue trazer aí e defender o interesse de um grande grupo de empresas. Então, a gente recebe essa proposta, encaminha para as empresas, elas vão analisar e na assembleia a gente vai discutir. Olha, isso aqui que eles estão pedindo é possível de conceder, isso aqui não é, olha, isso aqui não dá para conceder, mas a gente pode fazer uma contraproposta, enfim, a gente monta a contraproposta e o Sindesmat inicia aí, junto ao Sindicato de Trabalhadores, o processo de negociação. Como eu disse, o Sindesmat é um só do lado patronal, mas do lado laboral a gente tem vários sindicatos de trabalhadores. Eu não vou entrar nesse tema agora, porque a doutora Priscilli vai
falar mais sobre os sindicatos de trabalhadores, mas é importante vocês pensarem que a gente tem um patronal com vários sindicatos de trabalhadores. Cada convenção tem a sua database, tem as suas características, as suas regras. Então, assim, você como contabilidade, se você representa várias empresas de saúde, vai ter que fazer esse filtro e falar assim, olha, essa empresa é esse sindicato de trabalhadores, essa empresa é esse sindicato de trabalhadores, separar, né, cada uma da sua empresa para ver certinho o enquadramento. O patronal, se for empresa da área da saúde, né, prestador de serviço de saúde, sempre vai ser o Sindesmat. O que você vai olhar aí, dependendo da cidade, né, onde essa empresa está localizada e dos trabalhadores que ela tem contratados, você vai ter lá a gama de sindicatos de trabalhadores que você vai ter que observar para ver quais regras, né, você vai seguir na hora da folha, né, de verificar a folha da empresa, para ver se está tudo certinho. E aí, uma outra dúvida que surge muito aqui no sindicato, que eu acho importante também compartilhar com vocês, é a questão das contribuições. Então, muitas vezes, a contabilidade entra em contato com a gente para falar da contribuição que é de trabalhadores, e vice-versa, e entram em contato com o sindicato de trabalhadores para falar das contribuições que são patronais. Então, é importante ter essa clareza, né, da distinção entre os dois sindicatos, até para entender também sobre as contribuições. Como eu disse, o Sindesmat é um só. Então, falou em empresa, só tem um sindicato, né, que vocês vão contribuir, que é o Sindesmat, e lá na convenção coletiva, ela aparece com o nome de contribuição anual patronal. Sindesmat só tem duas contribuições. Essa contribuição anual patronal e a mensalidade, caso a empresa deseje se associar, ser uma associada. A laboral vai depender da categoria. Como eu disse, são vários sindicatos de trabalhadores. Então, vocês vão ter que olhar a categoria para ver qual sindicato e ver qual é a contribuição. Em geral, nas convenções coletivas, o nome da contribuição, aquela anual, chama taxa assistencial negocial ou taxa negocial. É normalmente como os sindicatos de trabalhadores chamam. E aí, cada sindicato também tem a sua regra, porque ao fazer a assembleia lá com os trabalhadores, eles definem como vai ser a contribuição. Ah, vai ser uma por ano, vai ser 4 parcelas, vai ser 5 parcelas, vai ser um valor menor em todos os meses do ano, enfim. Cada sindicato de trabalhadores vai definir junto aos trabalhadores qual é o valor da taxa que vai ser paga. No caso do Sindesmat, isso também é definido em assembleia, com as empresas. A gente só tem, aí deixa eu passar aqui, que já vai ter mais informação aqui no próximo slide sobre a contribuição. A contribuição anual, que eu estou dizendo, né, é essa contribuição que paga todas as empresas do setor de saúde, exceto aquelas que apresentarem a carta de oposição. Então, a gente coloca aqui quem são os contribuintes, como a gente chama, né? Então, aquela empresa que contribui anualmente para o Sindesmat, nós chamamos ele de sindicalizado. Então, é uma empresa sindicalizada, ela contribui anualmente para o Sindesmat. Essa contribuição anual, ela está na convenção coletiva, ela é definida em assembleia, é paga uma vez ao ano e não é por contribuição, não é por convenção. Então, a empresa, como é uma só, e o sindicato é um só, a gente tem uma única contribuição por empresa. E os valores são muito acessíveis. Como é por capital social, então a gente tem lá um enquadramento até capital social de até 10 mil, até 20 mil, então o valor inicial é de 350 e poucos reais, para a empresa pagar uma vez ao ano, e aí mais à frente eu vou tratar aqui dos benefícios, tá? Mas a empresa vai pagar para quê? Por que ela deve contribuir para o sindicato, né? Então, essa é uma informação que eu trago aqui na frente. Mas só para diferenciar, a gente tem, então, o sindicalizado, é aquele que contribui uma vez ao ano para o sindicato, e o associado, que é aquela empresa que ela escolhe, né? Uma decisão da empresa, eu quero me associar. E aí ele passa a pagar mensalmente para o sindicato. Não é mais uma vez por ano, passa a ser mensal, mas também os serviços que estão
que são oferecidos para o associado são diferentes. Então, vamos diferenciar aqui os benefícios. A empresa paga uma vez por ano. O que ela tem de serviço sobre esse valor que é pago? Então, a gente encaminha as atualizações das convenções coletivas. Então, assim, sempre chega próximo da data base, o Sindesmat é inundado aqui de ligação, WhatsApp, e-mail, todas as contabilidades ligando, olha, já fechou, não fechou, como é que tá e tudo mais. Então, a gente sempre diz assim, olha, se a empresa que você representa é sindicalizada, pode ficar tranquila que a gente encaminha a atualização das convenções no e-mail, no WhatsApp, todos os contatos que vocês cadastram quando fazem a sindicalização da empresa. Então, a gente vai falar assim, olha, está em negociação, tem aqui a ata de fechamento, mas está em processo de registro, então eu já tenho a ata, se você já quiser ir inserindo os dados na folha, você já pode, a convenção saiu na íntegra assinada, está aqui a convenção, então todo passo a passo, inclusive os convites, né, para participar das assembleias são enviadas nos endereços, né, que vocês colocam quando cadastram a empresa inserida aqui no nosso banco de dados. Além disso, tem a consulta jurídica sobre as convenções coletivas. Então, você, contabilidade, a sua empresa é sindicalizada, a empresa que você representa, né, é sindicalizada, você está com uma dúvida, você pode mandar no e-mail do jurídico, do Sindesmat, a equipe da doutora Prisciele, que é a equipe jurídica, né, trabalhista do escritório FCS, o grupo trabalhista, né, eles vão receber lá a sua dúvida e vão tirar a dúvida que você tem a respeito da convenção coletiva. Mas para empresas sindicalizadas, essa consulta jurídica ela está limitada a questões relativas à convenção, interpretação da convenção e aplicação. Outros assuntos só para os associados, que eu vou trazer mais na frente. Então, a empresa paga todo ano, ela tem todas as atualizações referentes às convenções coletivas, recebe o convite para participar das assembleias de negociação e todo o processo de negociação. Ela é cadastrada para receber um clipping diário com notícias relacionadas à área de saúde, então ela fica atualizada sobre assuntos, né, da sua área de atuação, e, além disso, tem a questão das consultas jurídicas. Isso para quem paga uma vez por ano aquela contribuição anual patronal. Agora a empresa quer se associar. O que muda? Então, se associou, paga lá a mensalidade. Ela vai ter acesso à assessoria jurídica, e agora de forma mais ampla, para todas as áreas do direito, de forma consultiva. O que isso significa? Que o jurídico do Sindesmat vai orientar, vai tirar dúvidas, vai te enviar um parecer, mas não vai fazer, por exemplo, a defesa da empresa. Ela recebeu uma ação trabalhista, inclui a defesa dessa ação? Não. Então, é orientação. Mas, por exemplo, eu recebi uma ação trabalhista e o funcionário está questionando a jornada 12/36, eu fiquei na dúvida se de repente eu fiz certo, fiz errado, será que, né, realmente a empresa estava fazendo errado? Olha, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre 12/36, o jurídico vai te orientar, vai te dar um parecer, e esse parecer, com certeza, vai ser muito importante para fazer a defesa da empresa, né? Então, além da assessoria jurídica, tem a assessoria de imprensa. Então, muitas vezes, a gente orienta os nossos associados em situações de crise, que pode acontecer, de repente saiu na mídia, alguma coisa, né, negativa, então a gente tem uma assessoria de imprensa para dar essas orientações também. A estrutura física, conforme eu mencionei para vocês, a gente tem um auditório aqui onde são realizados os cursos, treinamentos, a sala de reuniões, que inclusive pode ser utilizada pelo associado. Eu tenho uma reunião, eu gostaria de usar o espaço aí do Sindesmat, é possível, a gente agenda, é possível. Tem as ações judiciais coletivas que eu mencionei para vocês, ao longo aí desses quase 40 anos de sindicato, nós temos muitas ações coletivas ganhas em favor dos associados, na área tributária, na área trabalhista, até a doutora Prisciele depois pode fazer menção aí de algumas dessas ações para vocês entenderem os benefícios, né, que o associado tem.
uma ação que eu vou citar só uma, tem várias, mas eu vou citar só uma, porque essa é muito utilizada, que diz respeito à questão do farmacêutico. A gente teve no passado muita fiscalização do Conselho Regional de Farmácia às empresas de saúde, né? E aí o Sindesmat ganhou uma ação em nome de seus associados, então somente para empresas associadas ao Sindesmat, elas não podem ser fiscalizadas pelo Conselho Regional de Farmácia, já que já recebem a fiscalização do Conselho Regional de Medicina, e não precisam contribuir com nenhuma taxa para o Conselho de Farmácia. Porque, ao contrário, se você não é associado, quando o Conselho fiscaliza, ele exige o RT, que tem que pagar a anuidade lá para o Conselho de Farmácia, e exige também o registro, né, da farmácia dentro do hospital. O dispensário de medicamentos é como eles chamam como se fosse uma farmácia interna. E aí eles exigem todas essas taxas, que são bastante caras, então isso já é um benefício que traz um retorno financeiro aqui para o sindicato. Então, só para citar uma ação, fora as tributárias, até a previdenciária, tem outras ações bem importantes também. Além disso, cursos e capacitação. Então, só esse ano, o Sindesmat já realizou mais de 10 cursos aqui, nós já fizemos cursos voltados para a liderança. Segunda e terça, agora, a gente teve curso de capacitação para formação de auditores para qualidade. Então, assim, de diversas áreas, o Sindesmat está sempre promovendo, às vezes online, às vezes presencial, mas está sempre, né, a gente está sempre movimentando aqui o sindicato com esse processo, né, de educação continuada, que, como vocês viram, está lá na nossa missão, e a gente leva muito a sério essa questão da capacitação. É bastante coisa, ó, tô ficando até sem ar. Plataforma de ensino Pense, também um benefício para os associados, é uma parceria que o Sindesmat fez com o MedPortal, que é a maior plataforma de ensino na área da saúde. Tem centenas de cursos online disponíveis pela plataforma, que você está livre o acesso, você pode agendar, falar assim, olha, eu quero fazer toda a jornada relacionada à capacitação para a CIPA, eu quero fazer toda a jornada relacionada à capacitação para a higienização das mãos, segurança do paciente, enfim, são muitos temas que essa plataforma que o Sindesmat libera gratuitamente para os associados, e todos com certificado. Então, se a empresa precisa comprovar a capacitação dos seus trabalhadores, ele pode usar os certificados da plataforma. Então, é também um benefício bastante significativo, né, para os associados. Tem vários projetos que a gente tem em andamento. Agora, por exemplo, semana que vem, nós vamos receber o Ministério da Saúde aqui no nosso sindicato para falar do programa Mais Especialistas. Então, vem os profissionais do Ministério da Saúde lá de Brasília para dar essas explicações, para orientar os associados. Então, assim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui no sindicato, e o associado ele tem acesso a todos esses serviços, além dessas tabelas de referência, de taxas e diárias, que ajuda o associado ali na hora dele montar uma tabela particular, para ele ter referência de valores. E aí, como eu disse, são muitos benefícios que o Sindesmat oferece para as empresas. Para aquele que é associado, logicamente, né, a lista de serviços é ampliada, mas se a empresa, muitas vezes, é uma empresa pequena, não faz muito sentido para ela ter esse custo mensal, ela pode fazer, né, essa contribuição anual, que, como eu disse, não é nenhum valor impeditivo, é uma vez por ano, e ela estando cadastrada no sindicato, ela já passa a receber todas essas informações. Se a gente tem um curso aberto, a gente manda, e todas essas informações que são importantes para quem está na área, está se atualizando. E aí vocês, como contabilidade, têm um papel muito importante de mostrar para as empresas, sensibilizar e ajudar a diminuir, vamos dizer, a distância que muitas vezes existe entre o sindicato e a empresa. Porque no passado havia um estigma, né, muito grande, às vezes ainda tem, né, alguns profissionais ainda têm. Não, sindicato, Deus me livre, não quero saber, é coisa de militante, e não é nada disso, né, nós somos um sindicato empresarial,
nosso foco é o fortalecimento das empresas, a gente quer trazer solução para as empresas, e estar junto, estar unido, fortalece ainda mais o setor. A gente sabe o quanto é um setor regulado, né, altamente regulado, pressionado de todos os lados. A área privada da saúde está entrando num momento, assim, de crise que, olha, eu estou aqui no sindicato já faz mais de 15 anos, e eu nunca tinha visto o mercado na crise que nós estamos hoje. E na crise, é mais importante ainda que haja essa união entre as empresas, que você tem aqui no sindicato, e saiba disso, né? Todas as empresas têm aqui no sindicato um ponto de apoio, muitas vezes, para ajudar a achar caminhos. Falando dos projetos que a gente tem em andamento, eu me lembrei de um outro que a gente está em parceria com a Cash, que é a maior especialista no mercado Perpeiuse. O que nós estamos buscando? Mostrar para as empresas que tem possibilidade delas abrirem novas fontes de receita, para não ficarem dependentes unicamente de SUS e de plano de saúde, então elas terem produtos de venda direta para o consumidor. Então, a gente teve uma live que foi online, e agora, em outubro, nós vamos ter um evento presencial, junto com a Patrícia Narciso, que é referência nesse mercado. Ela vai ensinar as empresas a como precificar, como montar esses produtos para venda direta. Então, é sempre pensado nisso, pensado nas soluções para as empresas, e como é importante estar junto e unido. Então, olha, da minha parte inicial aí, falei bastante. Deixa eu voltar aqui para a tela. Falei bastante, mas era importante a gente fazer essas informações iniciais, prestar esses esclarecimentos para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco, quem não conhecia muito do sindicato, né, tenha tido a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho que a gente realiza aqui. E aí eu vou passar a palavra para a doutora Priscele, mas estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer perguntas da apresentação até aqui, estou à disposição. Se não, Pri, pode seguir, e obrigada aí por nos auxiliar nesse dia aí com essas informações, com conteúdo e conhecimento. Obrigada. Imagina, Patrícia, obrigada, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, né, eu sou a Priscele Vermiero. Como a Patrícia já disse, nós assessoramos aí o Sindesmart já há alguns anos, né, e não só eu, né, a doutora Joyce, junto com o doutor Diogo, acompanha o e-mail do Sindesmart também e respondem as consultas, né, as dúvidas diariamente, e a gente percebe aí o número de consultas e dúvidas das próprias contabilidades, né, e aí por isso a nossa intenção da reunião de hoje, para esclarecer essas dúvidas. Fiquem à vontade, eu não conseguiria trazer, né, todas as informações, todas as cláusulas, então a gente trouxe as informações principais para vocês, mas fiquem à vontade para fazer questionamento, inclusive, de outras demandas também, tá? Então, por que nós estamos aqui hoje, né? A nossa intenção é demonstrar para vocês o enquadramento sindical correto, né, a importância do enquadramento sindical, porque nas dúvidas que a gente recebe, a gente percebe muitas perguntas assim, por exemplo, eu preciso de uma dúvida, um esclarecimento sobre a cesta básica do empregado da saúde, ponto. Como a Patrícia disse, a gente temos um sindicato patronal, né, tão somente o Sindesmart. Mas sindicato laboral, vocês vão ver, nós temos 5 sindicatos laborais. Então, quando questionado, né, quando vocês perguntam dúvidas sobre a dúvida sobre empregados da saúde, a gente precisa entender qual que é o empregado, qual que é a abrangência, né? Então, por isso a importância do enquadramento sindical correto. E aí, os 2 pilares, né, importantes do enquadramento sindical é a categoria representada e principalmente a abrangência, né? Então, o enquadramento sindical ele é delimitado pela atividade preponderante do empregador. Então, analisa-se primeiro qual que é a atividade. Há estabelecimentos de saúde?
Ok. E aí a gente vai para outra, né? Eu analiso a atividade preponderante, analiso a função. Nós estamos falando de estabelecimento de saúde, estamos falando de empregado, por exemplo, recepção, um recepcionista em estabelecimento de saúde. Além disso, a gente tem que seguir para o próximo pilar, que é o local da prestação de serviço. Onde esse estabelecimento de serviço está localizado? Porque os sindicatos laborais, eles se dividem em 5 sindicatos. Então, aqui nós temos, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um primeiro. E a gente sabe, né? Que as consequências de um enquadramento errado são severas, né? O prejuízo à empresa de um enquadramento equivocado gera aí um custo financeiro muito grande. Então, por isso a nossa necessidade, nós vimos, né, a importância, a necessidade de falar sobre isso hoje, tá? Então, nós temos, primeiro, o sindicato chamado Simpem, que é o sindicato que representa toda a área da enfermagem, então os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares de enfermagem, tá? O Simpem possui 2 convenções coletivas, muito embora o Simpem ele tenha representação estadual, ele representa o estado inteiro. Existem 2 convenções coletivas, uma de Cuiabá e região e outra de Rondonópolis e região, que eu vou tratar um pouquinho mais à frente. A database do Simpem é em 1º de março, então nós já fechamos esse ano a convenção coletiva e nós vamos voltar à negociação lá meados, né, de fevereiro, janeiro, já iniciaremos a negociação do Simpem. O próximo sindicato é o sindicato do cessante, que ele tem a maior abrangência, né? Que é o sindicato que representa todos os demais funcionários, né? Exceto a classe de farmacêutico. Então, o cessante, ele representa todos os demais empregados, mas ele tem uma limitação territorial. É Cuiabá e região. E a data base dele é em 1º de abril. O CESRUM é a mesma coisa, ele também representa todos os demais empregados, exceto enfermagem e farmacêutico, e ele tem uma outra abrangência, que é de Rondonópolis e região. E aí nós temos o Sindsaúde, que é importante nós falarmos sobre ele também, que o Sindsaúde é o antigo Sintesbre, que é a região de Barra do Garças. Hoje nós estamos sem convenção coletiva firmada com eles, porque, na verdade, esse sindicato, né, ele não conseguiu se estruturar, ele, inclusive, no ano passado, chegou de encaminhar a proposta, né, para a convenção coletiva, mas ele teve o registro sindical indeferido em novembro de 24. E aí, como eles não conseguiram se organizar, não prosseguiu-se a negociação. Então, essa abrangência, né, os municípios da região que abrange o Sindsaúde estão sem convenção coletiva. E aí nós temos o Sinfar, que é o sindicato que tem abrangência também em todo o estado de Mato Grosso e representa toda a classe farmacêutica. E a data base dele é em 1º de maio. É importante só destacar que todas essas convenções já foram fechadas, né? Nós já fechamos essas convenções e a gente volta à negociação tão somente no ano que vem. Pode passar, Joyce. Aí, falando do Simpem, que é o que eu já, inclusive, antecipei, o Simpem, ele tem 2 convenções coletivas. Isso já há muitos anos, né? Existem essas 2 convenções coletivas. Ao longo dos anos, né, anualmente, o Simpem tenta fazer essa unificação das convenções, mas existem algumas diferenças, e por isso, anualmente, a gente segura, né, e evita essa unificação, tá? E aí eu coloquei aqui de Rondonópolis, só para vocês entenderem a abrangência, né, o que eu falei no início, a abrangência. Então, o Simpem
tem a Convenção de Cuiabá e a Convenção de Rondonópolis, e em cada convenção, lá inicialmente, terá a cláusula segunda, que é da abrangência. Então, Rondonópolis abrange essas cidades que constam aí, Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Campo Verde, Dom Aquino, né? E todas as demais, Primavera, Rondonópolis. As demais que não constam aqui, sim, Alana, a gente vai disponibilizar, tá, os slides para vocês depois, que ele ficou bem didático, então a gente disponibiliza para vocês terem acesso, tá? Então, os demais cidades, né, os municípios que não constam aqui, eles estão abrangidos pela Convenção de Cuiabá. Eu não coloquei aqui porque senão ficaria muito extenso, mas só para vocês entenderem. Então, essas cidades estão abrangidas por Rondonópolis, pela Convenção de Rondonópolis, e as demais pela Convenção de Cuiabá. E aí, tem diferença, né? Como eu disse, essas convenções coletivas possuem diferenças. As diferenças principais estão nos pisos salariais e também na cesta básica. Então, nós podemos ver aqui que na convenção coletiva de Rondonópolis e a de Cuiabá, né, auxiliar de enfermagem possui o mesmo valor de remuneração, né, o R$ 1.533,29, porém, as funções de técnico de enfermagem e de enfermeiro possuem bases salariais distintas. Então, em Rondonópolis, o técnico de enfermagem possui o valor de R$ 1.642,42 e o técnico de enfermagem de Cuiabá, o salário de R$ 1.672,28. A mesma coisa com a função de enfermeiro. Enfermeiro em Rondonópolis e região recebe R$ 3.317,10 e em Cuiabá o enfermeiro recebe R$ 3.053,55. Outra diferença também é relacionada à cesta básica. Na convenção coletiva de Rondonópolis, a cesta básica ela é fornecida tão somente para o município de Rondonópolis. Somente Rondonópolis recebe a cesta básica. Atualmente ela está no valor de R$ 174,60, e aí na negociação desse ano, a partir de novembro, ela será majorada, né, para R$ 190,84, mas isso somente para Rondonópolis. As demais cidades que a gente acabou de ver, Primavera do Leste, Alto Taquari, as outras demais, não recebem cesta básica, tá? E em Cuiabá, diferente, né, de Rondonópolis, em Cuiabá toda a região recebe a cesta básica, então toda a abrangência recebe, e o benefício hoje está em 316,54, e a partir de novembro passará para o valor de R$ 350. Deixa eu passar. E aí, outras dúvidas, né, que a gente recebe aí com frequência, está relacionada ao piso salarial da área, né, da enfermagem, relacionado ao SINPEM. Então, aqui são 4 pontos de extrema importância, né, que vocês precisam saber. Na negociação desse ano, a gente conseguiu a manutenção do pagamento como abono. Então, a diferença entre o piso que consta na lei e a remuneração do empregado, ele deve ser pago, né, como abono, ou seja, sem natureza salarial. Então, não tem nenhum reflexo de 13º e férias, e é pago, né, a título de abono. Para esse cálculo, nós pactuamos que vai ser composto por todas as verbas de natureza salarial, exceto, e aí a diferença nessa convenção coletiva é que foi especificado que não entrará nesse cálculo o adicional noturno e as horas extras. Então, a gente vai pegar qual que é o piso da lei, né, 14.434, qual que é a remuneração do empregado, contabilizando todas as verbas de natureza salarial, exceto horas extras e adicional noturno, e essa diferença é paga na folha de pagamento como abono. E aí, outro ponto, que essa é uma super vantagem que nós temos na nossa convenção coletiva, é que o divisor da jornada 12 por 36 é 180 horas. Então, aquele piso que consta lá na legislação, ele equivale a um divisor de 220. Então,
necessariamente não é pago aquele valor porque ele refere a 44. A gente sabe que a área da enfermagem, a grande parte faz a jornada 12 por 36. Então, se pegará aquele valor da legislação, vai fazer a divisão dele, né, para 180, e aí sim vocês vão encontrar o valor do piso da enfermagem, correto, tá? Que aí, por exemplo, do técnico do enfermeiro, vai ficar uma média de 2.700 e alguns centavos, não me lembro de cabeça, mas tem que ser feita essa proporcionalidade em relação à jornada 12 por 36, justamente porque existe em nossa convenção coletiva a previsão específica que o divisor dela é 180 horas. Isso é somente no nosso estado, não conheço outra convenção coletiva. Perfeito, Neto. O Neto constou aí os valores, eu não trouxe aqui, não me lembrava de cabeça, mas o Neto acabou de constar aí no chat. Então, a gente tem esse benefício da diferenciação em relação à jornada 12 por 36. E o que eu tenho conhecimento é tão somente o nosso estado aqui que tem essa previsão em relação à jornada. E aí a gente fala do cessante, como eu já disse, né? O cessante ele representa todos os demais empregados, exceto a área da enfermagem e os farmacêuticos, que possuem convenção específica. E eu deixei aqui a abrangência, né? A data básica do cessante é em 1º de abril, a vigência dele vai até 31 de março de 2026. Não vou ler aqui para vocês todas as cidades, mas aí vocês vão ter acesso, né, à convenção coletiva, e por isso que é importante vocês terem o conhecimento, né, da abrangência de cada sindicato, até na hora das dúvidas, das consultas, vocês conseguirem direcionar. Porque muitas vezes a gente recebe as consultas e a gente precisa devolver com perguntas, né? Tá, mas se você está falando de qual região, né? A empresa está localizada em qual cidade? É empregado da saúde, mas a gente está falando de qual empregado da saúde? Eu estou falando do enfermeiro, eu estou falando do farmacêutico, ou eu estou falando da recepção? Então, por isso que é importante o conhecimento em relação à abrangência, tá? Do SESRUM, a mesma coisa. O SESRUM, como eu disse, esse ano, na verdade, a gente teve uma mudança. A database dele era no mês de janeiro. Esse ano nós negociamos e a data de base dele foi alterada para 1º de março. Então, essa convenção coletiva ela ficará em vigência até fevereiro de 2026. E a abrangência dos SESRUM é menor, né? A gente está falando ali de Rondonópolis, Primavera do Leste, Poxoréu, Tesouro. Então, o SESRUM abrangem essas cidades, tá? Vamos passar. Aqui é só a título, né, de conhecimento, que foi o que eu já antecipei ali no início. O Sindsaúde é o antigo Sintesbre, que nós não estamos, né, não temos convenção coletiva firmada com eles, justamente porque eles não conseguiram um registro sindical. A última convenção coletiva firmada com o Sintesbre foi no ano de 2021. Então, são essas cidades, né, são essa abrangência que não possui convenção firmada. Logicamente, os empregados não podem ficar sem o reajuste, então, todo ano a gente orienta para que seja concedido um reajuste para esses empregados, e aí fica a critério, né, de cada estabelecimento de saúde, pode seguir os índices da próprio cessante, que é o sindicato mais próximo, e né, provavelmente o cessante ele vai tentar incluir na sua abrangência essas cidades, para ele poder assumir, né, toda essa abrangência, mas a gente não sabe ainda, vamos aguardar para o ano que vem. Mas aí são essas cidades que estão atualmente sem convenção coletiva, tá? Aqui algumas cláusulas em comum, que eu trouxe, que normalmente a gente tem muitas dúvidas em relação à alimentação, tá?
Então, todas as convenções coletivas têm a previsão específica da cesta básica, né, que vocês já têm conhecimento. Então, a cesta básica deve ser fornecida para todos os empregados, sem condicionantes. Então, independente de assiduidade, presença, essa cesta básica ela deve ser fornecida. Mas, além da cesta básica, as convenções do Cessante, Simpem, somente de Cuiabá e do Sinfar, traz uma previsão específica da alimentação, que determina que, além da cesta básica, né, as empresas devem fornecer a alimentação aos empregados que exercem a 12/36. Então, deve ser fornecida essa alimentação a eles, tão somente a esses empregados que exercem a jornada 12/36, tá? E isso tão somente para Cessante, Simpem, Cuiabá e Sinfar. E aí, existe essa mesma previsão na de Rondonópolis, mas em Rondonópolis ela não fala em alimentação, ela fala refeição, né? Ela não fala só em alimentação, ela fala em refeição e lanche. Então, para Rondonópolis e região, deve ser fornecido para os empregados que trabalham na jornada 12/36, além da refeição, também um lanche. E é importante que isso é sem nenhum custo, né? Percebam que a convenção não traz nenhum tipo de ônus, né, para o empregado, então deve ser fornecido esse lanche e essa refeição para todos os empregados. E a diferença do SESRUM é que no SESRUM ele traz também a jornada 12/60. Então, ele determina que, além da 12/36, também para a jornada 12/60, tem que ser fornecida essa alimentação também. Então, por isso que é importante entender a abrangência, entender quais são os empregados que fazem essa jornada 12/36 e 12/60, e fornecer essa alimentação para esses empregados também. Uma alteração que a gente teve, né, que foi uma intenção, tentamos incluir em todas as convenções coletivas, mas nós tivemos êxito tão somente na convenção do Sinfar, que foi uma proposta, né, surgida dos associados nas assembleias de negociação coletiva. Então, na convenção do Sinfar, foi incluída essa alteração de que o adicional noturno, ele pode ser computado como 20%, tá, sobre a hora normal de trabalho, desde que seja concedida ao empregado 2 horas de intervalo de descanso. Então, a empresa que concede, né, ou que já concede, ou que deseja conceder o intervalo de 2 horas, pode reduzir esse adicional que a nossa convenção coletiva ela traz, né, em 30%, pode reduzir para 20%. Então, concedendo 2 horas de intervalo, a empresa pagará tão somente 20% sobre o valor da hora diurna trabalhada. E aí, as recomendações, né, para a contabilidade, é de suma importância vocês verificarem o KNAI de cada cliente. É o primeiro passo para a gente entender qual que é o enquadramento correto, né? Então, olha o KNAI, vê se trata de estabelecimento de saúde, se tem abrangência, né? Do Sindesmat, né? Dos outros estabelecimentos. Então, precisa olhar para o KNAI. Olhando para o KNAI, a gente precisa entender qual que é a abrangência, né? A localização desse estabelecimento e a abrangência, para identificar qual que é o sindicato correto. E aí, identificando qual que é o sindicato, qual que é a abrangência, vocês fazerem uma análise, né, detalhada em relação aos pisos salariais, aos percentuais, os valores de cada benefício. Então, é importante revisarem essas convenções coletivas. As convenções trazem diversos benefícios, diversos direitos e obrigações. A gente não conseguiria esgotar tudo aqui. E em caso de dúvidas, né, não hesitem em contatar o jurídico do Sindesmat. Tem um e-mail aqui, o jurídico@sindesmat.com.br. Como a Patrícia, né, já falou, os associados, eles têm contato imediato, né, a gente tem lá um prazo de retorno, dúvidas mais urgentes a gente consegue retornar de imediato, outras dúvidas a gente tem em um prazo de 1, 2 dias, a gente já dá a devolutiva dos questionamentos.
Então, não hesitem em tirar dúvidas, né, relacionadas às convenções coletivas e para aqueles que são associados além disso. Se tem dúvida em relação à aplicação de penalidade, à rescisão, enfim, todos os temas, e não só trabalhista, né, como a Patrícia disse, o FCS Advogados, assessoria jurídica como um todo, então não só da área trabalhista, então tributária também, cível, nós podemos fazer a orientação para vocês. E, claro, né, o enquadramento correto, né, é o ideal, e o incorreto a gente sabe que vai gerar aí um grande passivo trabalhista para as empresas. Por isso, a nossa intenção hoje de trazer esses esclarecimentos para vocês, principalmente em relação à abrangência, que a gente vê que o maior número de dúvidas é em relação a qual convenção eu vou seguir, né, qual que é o correto. Então, por isso é importante vocês terem esse conhecimento. Eu vou deixar aberto agora, caso vocês queiram, e Patrícia aí fica à vontade, mas se vocês quiserem fazer perguntas relacionadas à minha fala, ou outras dúvidas em relação a outras cláusulas, podem ficar à vontade. Obrigada, doutora. Acho que trouxe bastante informação aí sobre todas as convenções. A gente sabe o quanto, né, isso pode gerar dúvidas, porque são muitas convenções. Então, está aberto aí, está franqueada a palavra. Quem quiser, manda no chat, ou pode também abrir o microfone. Fiquem à vontade se alguém quiser fazer perguntas. Perguntaram aqui no chat se vai ser disponibilizado os slides. Sim, é importante que vocês preencham aqui a ficha, tá? Tem que preencher a ficha para receber tanto o slide quanto o certificado desse treinamento de hoje. O Thiago está mandando aqui uma pergunta. Em média, quanto tempo para o registro da convenção? Pois hoje temos uma grande dificuldade para ter acesso aos acordos firmados. Falo como operador da contabilidade. Ótima pergunta, Thiago. O que acontece? Não depende da gente, tá? E o Ministério do Trabalho não dá prazo. Eu fui na Superintendência do Trabalho semana passada, perguntei lá na SERET, que é o órgão lá no Ministério que é responsável pela análise dessas convenções de homologação, e eles estão com a equipe muito reduzida. Então, a moça até me falou que elas estão correndo lá para tentar agilizar ao máximo, mas é um grande número de convenções e uma equipe reduzida. E isso não depende da gente. Então, o que acontece? Quando a empresa, né, é contribuinte, é sindicalizada, a gente tem os dados dessa empresa e consegue enviar, né? Então, a empresa a partir do momento que ela faz a contribuição, a gente pega os dados da empresa, o contato, e-mail, telefone, tudo, sempre que está em processo de negociação, quando fecha, a gente envia as informações. Para a empresa que opta por não contribuir ao sindicato, aí realmente ela precisa acessar o Ministério do Trabalho para ter acesso às convenções. As convenções são públicas, elas estão disponíveis no sistema do Ministério do Trabalho, e aí a contabilidade ou a empresa precisa aguardar esse processo que não depende da gente. Aí algumas pessoas perguntam, mas por que vocês não disponibilizam para todos? Veja só, a empresa, né, ela pode negociar diretamente com o funcionário, né, ela tem a opção de firmar um acordo coletivo com o funcionário, ela chama os funcionários, né, e firma um acordo, ela negocia reajuste, ela negocia as cláusulas, e isso é trabalhoso, você precisa de uma assessoria jurídica, você precisa de uma assessoria jurídica especializada na área trabalhista para poder fazer essa negociação. Então, a empresa fala assim, não vou fazer isso, dá muito trabalho, eu tenho que pagar um jurídico para fazer, eu vou utilizar a convenção coletiva. Tá ótimo, você pode utilizar a convenção coletiva, mas o sindicato teve essa despesa. Nós tivemos a assessoria jurídica para contratar, tem várias reuniões. Então, a única forma que a empresa tem de remunerar quem faz esse trabalho por ela é por meio da contribuição. E aí, como é rateado por todas as empresas, como eu disse, é um valor muito acessível, muito menor, infinitamente menor, do que se a empresa contratasse um jurídico para negociar essa convenção por ela. Então, a gente reforça aí o pedido para vocês, como contabilidade,
que orientem as empresas, que expliquem o porquê da necessidade do pagamento, que com certeza vai facilitar muito a vida de vocês, porque aí vocês passam a ter acesso a quem tirar dúvidas, né? Você sabe que você vai receber a convenção tão logo ela seja firmada, não precisa ficar aguardando o registro lá no Ministério do Trabalho. Então, a gente sabe que essa eficiência, né, que nós temos, ela tem um preço. E a gente precisa arrecadar das empresas para poder manter um sindicato bem forte, atuante, com profissionais da qualidade aí da doutora Prisciele, da doutora Joyce e do jurídico que a gente tem hoje para nos atender. Espero que eu tenha te explicado aí, Tiago, mas se ficou alguma dúvida, pode perguntar, outras pessoas também fiquem à vontade. Não? Ninguém mais? Então, tá bom. Vou encerrar, então, a nossa apresentação de hoje, agradecer imensamente aí a participação de todos. Essa nossa live vai ficar gravada, ela vai ser disponibilizada lá no canal do YouTube do Sindesmat, para que outras contabilidades depois possam acessar futuramente, para que eles possam tirar essas dúvidas. Como a doutora Prisciele falou, além disso, o canal vai estar aberto, né, para quem quiser tirar dúvida pelo e-mail lá. Deixa eu ver aqui, calma aí. Tiago veio com outra pergunta. Hoje a convenção coletiva prevê período para o empregado fazer objeção à contribuição? Sim, todas as convenções, elas vêm com período estabelecido para a carta de oposição, tanto da parte do empregador, né, do CNPJ, a empresa, quanto da parte do funcionário. Então, o funcionário tem que fazer a carta dele se ele não desejar contribuir para o sindicato, ele tem que fazer a carta de oposição dentro do período definido na convenção. E aí, Tiago, você me lembrou uma outra coisa que eu não falei, que eu acho muito importante, que as empresas, às vezes, elas ficam tomando para si essa dor do funcionário. E eu entendo, porque muitas vezes o funcionário ganha tão pouco, depois tem que descontar, vai descontar do funcionário, como que eu faço? Eu vou ajudar o funcionário aqui. Ó, pessoal, tem esse modelo aqui, vocês pegam, preenchem e manda lá para o seu sindicato. Quando o sindicato recebe assim, ele fica com uma aversão àquela empresa, porque ele acha que a empresa está tendo práticas antissindicais, porque está influenciando o funcionário a não contribuir para o sindicato da categoria deles. Então, o que a gente orienta? O funcionário está com dificuldade para fazer a carta de objeção dele, não está conseguindo? Passa o contato do sindicato de trabalhadores, fala assim, olha, converse com o seu sindicato, porque aí vocês dão a oportunidade para o funcionário entender que não é a empresa, né? Ela está seguindo uma regra da convenção coletiva e que essa contribuição diz respeito ao sindicato que representa eles. Não gosto do meu sindicato, não sou a favor, discordo. Ótimo. Na próxima assembleia, esteja presente, participe e registre a sua objeção. Porque não basta só o funcionário reclamar, né? Você fica só reclamando, mas no momento que é convocada a assembleia, ele também não participa. Então, se ele não participa, ele está sujeito às regras que foram definidas lá na assembleia pelo sindicato que representa eles, e eles vão ter que seguir essas regras. Então, é importante vocês tirarem um pouco a responsabilidade da empresa sobre essa relação do funcionário com o sindicato deles. Deixa que eles busquem, mas não consegui, não sei o que, aqui está o telefone, né, se orienta com o seu sindicato, e a gente também faz isso aqui, tá? Toda vez que eu recebo uma dúvida que é de funcionário, eu busco direcionar para o sindicato de trabalhadores, porque aí eu dou oportunidade para o sindicato de trabalhadores também se aproximar dos seus funcionários, dos seus representados. Da mesma forma, vocês como contabilidade. Se vocês permitem, vamos dizer, né, que a empresa acesse diretamente o sindicato, tire suas dúvidas com o sindicato que defende os seus interesses, a gente também aproxima a empresa do sindicato que representa, a gente fica mais ciente, né, de quais são os desejos, as vontades, o que a empresa precisa, quais são as demandas, e com isso a gente pode também representá-los da melhor forma possível. Aí o Alan colocou aqui, porém foi dado um prazo muito curto, pois acaba ficando um pouco complicado as empresas liberarem os empregados para fazerem uma carta, o AR. Então, como eu disse, esse problema não é da empresa. Então, de novo, assim, por isso que, Alana, a gente sabe que vocês, né, ficam
preocupados pelo funcionário, né? Acham ruim pelo funcionário, mas isso não é problema da empresa. Ah, o sindicato deu pouco tempo, é a relação do trabalhador com o sindicato que representa eles. Porque se eles reclamarem, eles conseguem aumentar o prazo, mas eles precisam reclamar direto para o sindicato de trabalhadores, senão isso não muda. Ah, eu entendo que eu fui lesado, pode fazer denúncia no Ministério do Trabalho, se eles entenderem que tiveram alguma lesão, né, nessa questão do desconto, mas é uma relação do funcionário com o sindicato deles. Ai, que bom que vocês estão perguntando, gente. Eu estava achando que a gente ia encerrar a live sem perguntas. Estou feliz aqui que está tendo pergunta. Andressa, boa tarde. Como RH, sempre faço as orientações de maneira imparcial e não disponho de modelos para os colaboradores. Porém, na internet, eles encontram modelos, e daí espelham para todos os demais e fica parecendo que foi a empresa que influenciou. É complicado. É verdade, Andressa. E hoje, assim, ChatGPT, né? Todo mundo vai lá, faz a mesma pergunta, vai vir o mesmo modelo. Então, isso acaba realmente acontecendo. Eu acho que a empresa também, o RH, no caso vocês, pode ter uma boa relação com o sindicato de trabalhadores também, né? Porque, por vezes, você precisa fazer uma homologação lá de um caso que precisa, né? Porque a gente sabe que tem casos que depende de anuência do sindicato de trabalhadores. Então, nesses casos que depende de anuência, é importante que vocês também tenham um bom relacionamento com o sindicato de trabalhadores, e numa oportunidade vocês dizem isso, olha, eu não faço, mas se você buscar no Google lá modelo, você vai ver que é o modelo que o funcionário buscou no Google, todos buscam, né, dentro nas mesmas fontes. Então, numa oportunidade que você tiver, eu acho importante você fazer esse esclarecimento. Eu vou fazer também por você, porque eu ouço essa queixa do sindicato de trabalhadores e eu vou usar esse seu exemplo aí para que não fique sempre parecendo que quando o modelo é igual é porque a empresa forneceu, tá bom? Imagina, de nada. Doutora Priscila, quer complementar alguma coisa do que eu falei? Não, perfeito, Patrícia. Tá ótimo. Então, acho que agora esclareci, Andressa, Alana, Thiago, consegui orientar vocês? Esclareci? Patrícia, aqui, ó, veio uma dúvida. No caso de sindicato sem CCT, como é o caso do Sindsaúde, que a última foi em 2021, o que vocês orientam as empresas? Que continuem aplicando em folha o que foi acordado na CCT, que já perdeu validade, benefícios e etc.? Doutora, quer responder? Claro, Patrícia. Então, na verdade, assim, a vigência, né, terminou lá em 2021, mas provavelmente as empresas, e daí no caso de vocês, devem ter continuado ao pagamento desses benefícios. No momento que vocês continuam com o pagamento desses benefícios, vocês entenderam, né, que era direito do empregado. Então, por liberalidade, manteve-se, né, esse pagamento. Então, agora, a nossa orientação é para manter, né, da forma que está, os benefícios, né? E aí o reajuste deve ser feito anualmente. E aí a nossa orientação é para seguir, né? O mais próximo, que no caso é o do cessante, mas deve ser mantido esses benefícios, porque provavelmente, como eu disse, né? E já teve uma intenção aí do cessante de ter essa abrangência, né? Aderir esses municípios. Então, provavelmente serão mantidos esses benefícios, né? Então, não faz sentido a exclusão agora, justamente porque manteve-se ao longo do tempo. Então, não recomendo excluir, mantém-se o pagamento, só tem que ter esse reajuste aí anualmente. Perfeito, doutora. Obrigada. Sem mais perguntas? Ninguém quer ligar o microfone para perguntar? Tá bom. Então, ó, de novo, então, agradecer mais uma vez a participação de todos. Ah, também, é porque é que demora para escrever, por isso que é bom ligar o microfone, que demora para escrever, eu já estou encerrando, vem uma pergunta. E se for uma empresa aberta em data posterior e que nunca aplicou tais benefícios, doutora? Aí eu entendo que não aplica-se efetivamente. Aí ela fica desobrigada, porque ela iniciou as suas atividades em um período sem convenção coletiva. Então, se naquele momento não tinha convenção coletiva, ela vai iniciar com os benefícios, né, gerais, seletista, como vale transporte, por exemplo, mas aí não tem a obrigação de pagar a cesta básica e nem outro.
Aí somente o reajuste anual salarial até que seja negociada uma nova convenção coletiva. Então, por enquanto, ela fica desobrigada. Segue CLT, né? As obrigações Isso. da CLT normais. CLT, exatamente. Perfeito. Então, obrigada pela participação de todos. Como eu disse, preencham lá a ficha para receber o certificado e também as apresentações que a gente fez. E também, caso perdeu algum assunto, ou queiram indicar para né, alguma contabilidade que vocês conheçam, que também seja da área da saúde, no e-mail lá que vocês vão receber o certificado, a gente coloca o link dessa gravação para vocês acessarem também, tá bom? Obrigada, e nós seguimos aqui à disposição, a equipe do jurídico, e eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas sempre que precisarem. Uma boa semana para todos, tchau, tchau. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau.